Pessoal, boa noite, tá? O pessoal tá entrando aí na live da Clínica IMEC aqui de terça-feira, 19h30, tá? Vamos lá, hoje estou eu, José Rubens, cirurgião bariátrico, e a doutora Sônia, tá? Psicóloga, clínica e bariátrica, tá com a gente já há 13 anos, né? Estamos juntos aí, né, Sônia? Uhum. E fazendo uma pós-graduação em psicologia positiva também. E o tema hoje é reganho de peso, tá? Então a gente tem ganho de peso, a gente tem redução de peso, que nós somos especialistas em redução de peso, tá? E reganho, infelizmente, né? Poxa, vocês vão mandando perguntas aí, então a gente tô eu, a Sônia aqui, a Cíntia, nutricionista, aqui na produção tá a Neuci, que é a nossa gerente, e a Cíntia, que é a nutricionista. Elas vão, o que não leva a gente pegar de pergunta aqui, elas vão passando pra gente, a gente vai passando, a ideia é tentar responder todas as perguntas e se ficou alguma dúvida a gente responde depois, tá? Vamos ver se a gente faz um videozinho para responder isso depois. Bom, é normal ter reganho de peso? Na realidade, a gente precisa ter na cabeça que obesidade é uma doença crônica e progressiva, incurável. A gente tem vários tipos de tratamento, mas essa doença multifatorial, né, tem uma origem genética, uma origem metabólica, endócrina, muito difícil. E você não pode baixar a guarda nunca. Seja um tratamento com dieta e atividade física, com apoio da equipe, com remédio, com balão, com gastroplastia endoscópica, com a cirurgia, que é o método mais duradouro e mais potente, nunca pode baixar a guarda, senão pode ter reganho de peso. E a gente vai falar hoje sobre reganho de peso, tá? Então, vamos comentar aí, vamos tentar tirar as dúvidas de vocês. Então, vou sentar aqui. Sônia, vamos lá. Então, qual o procedimento que você utiliza para ajudar o paciente na perda de peso? Bem, em primeiro lugar, doutor, eu quero agradecer aqui, né, o convite de estar aqui com vocês. Vai ser muito gostoso esse nosso bate-papo, né? Bem, qual o meu procedimento quando o paciente chega com reganho de peso, né? Eu costumo normalmente fazer uma investigação. Então nós vamos investigar sobre esse ganho de peso, a história dele, né? Porque é um paciente que já operou, é um paciente que já passou por uma série de tratamentos antes da cirurgia, e quando ele vem bastante abatido, bastante preocupado, né? Então primeiro nós vamos fazer uma investigação para ver o que é que está acontecendo, qual é o comportamento dele, que está servindo como impeditivo dele poder perder peso, voltar a perder peso, né? Depois dessa avaliação que nós fazemos, aí nós vamos para as intervenções. Então, se ele está com o tipo de comportamento, se ele está com comer emocional, se ele está beliscando, muitas vezes tem uma dificuldade de estar fazendo uma atividade física, alguma coisa, nós vamos fazer intervenções, então, que possam colaborar para que ele possa retomar o caminho da dieta com a nutricionista, o caminho ali, do caminho do meio que a gente fala, que é para voltar a emagrecer. Então, são várias intervenções. Por quê? Porque na parte psicológica, existem vários comportamentos aí que possam estar ali impedindo esse paciente de fazer o que ele tem que fazer, né? Entendi. E essa parte psicológica é fantástica, assim, né? Essa parte da emoção, comer por emoção, isso aí. Uhum. Então, quando o paciente chega, então ele passa primeiro comigo, depois eu peço a avaliação para vocês. Uhum. Então, o paciente chega, esse paciente, a gente atende lá para balão, para gastroplastia endoscópica, para cirurgia, mas para qualquer procedimento, né? Então, o que eu falo para ele? A gente vai fazer um procedimento, então vamos, por exemplo, na cirurgia.
você começa, a cirurgia ela causa uma alteração metabólica no organismo, né? Aquela cirurgia sobre o aparelho digestivo muda os hormônios, dá uma alteração que diminui a fome, aumenta o metabolismo, está numa situação favorável de perder peso. No começo tem uma dieta líquida de adaptação, a pessoa perde mais peso, perde 10% no primeiro mês, 5% no segundo, depois 2 ou 3 para quem tem menos peso, 3 a 4 para quem tem mais, até um ano, entre um ano e um ano e meio, e estabiliza. Estabilizou porque o corpo se adaptou com aquele estômago menor. E a partir daí, ele está por conta dele, isso é o que eu comento ali. E se ele aproveitou esse um ano e meio para reeducar o estilo de vida, né? Da dieta balanceada, da atividade física, depois ele vai continuar magro. 70% a 80% continua magro, 20% a 30% acaba se perdendo e engordando um pouquinho. E nessa viagem é fundamental a equipe multidisciplinar, a nutricionista, né? Então é fundamental fazer a dieta adequada, a atividade física e fundamental a parte psicológica, né? Então na clínica lá, o que a gente sugere sempre, isso é o mínimo, né? No primeiro ano, que está emagrecendo bastante, a cada 3 meses, no segundo a cada 6 e depois anual. Mas acho que isso, às vezes, para mudar essa cabeça, assim, porque a pessoa... Acho que nem é o suficiente, era bom ser mais, não? Ou não, Sônia? Como é que funciona isso aí, da parte de você comer por emoção, da cabeça, daquela que está acostumada a comer? Como é que é isso? Como é que muda isso? Então, doutor, normalmente, esse tempo aí trabalhando com obesidade, com a equipe, o paciente, quando ele volta com reganho de peso, normalmente ele volta com questões que já foram levantadas lá no pré-operatório. Então, por isso que eu costumo dizer, o pré-operatório, ele precisa ser bem feito, no sentido de um preparo mesmo, investigar o histórico de ganho de peso dele, investigar quais são os gatilhos emocionais. Quando nós falamos de gatilhos emocionais, doutor, nós queremos dizer os fatores estressantes, que geralmente são aqueles geradores de o paciente sair daquela conduta equilibrada, de comer direitinho, a cada 3 horas, não beliscar, não comer fora de hora, né? E que fatores são esses, né? Muitas vezes as pessoas elas têm muita dúvida a respeito disso. Podem ser, um fator estressante, pode ser um problema no trabalho, perdas materiais, perdas afetivas, problemas no relacionamento. Todos eles, qualquer um deles pode servir como gatilho para esse paciente, muitas vezes declinar. Ele não conseguir manter aquela dieta que a Nutri passa, por exemplo. Ah, doutora, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer. Então isso é muito comum na fala do paciente, né? Então qual é o método que nós utilizamos? Nós vamos descobrir o que é que está servindo como gatilho. Muitas vezes é uma pessoa, eu vou contar um exemplo aqui para vocês, um caso que aconteceu, uma paciente com 2 anos e meio mais ou menos de pós-cirúrgico, ela emagreceu bem, chegou naquele peso esperado pela equipe, né? Ela estava indo super bem. Quando ela volta a passar comigo, com 2 anos e meio mais ou menos, ela volta muito desanimada, dizendo, eu não sei o que está acontecendo, eu emagreci tudo que eu tinha que emagrecer e agora estou voltando a engordar, estou reganhando peso, estou desesperada, eu não sei o que eu faço. Bem, aí nós fomos então, eu fui fazer aquela investigação de saber o que é que está acontecendo na tua vida, trabalho, relacionamento, família. E onde é que nós chegamos no fator estressante? Ela estava com um problema muito sério no trabalho, ela tinha ali uma questão com o chefe, muita pressão, muita cobrança, e ela não estava conseguindo lidar com essas pressões. E a forma como ela descobriu para como que compensar a raiva que ela acumulou, aquele monte de emoções que ela não conseguia colocar para fora. Então, quando ela chegava em casa à noite, a primeira coisa que ela fazia quando tirava a roupa era, agora eu mereço. Aí ela se largava no sofá e começava a comer, e só parava de comer quando não aguentava mais.
E veja bem, este era um fator compensatório. Ela buscava na comida essa compensação. A vontade era de chegar a brigar com esse chefe ou de pedir a conta no emprego, pedir demissão, mas ela não tinha como fazer isso. E quando nós trabalhamos, doutor, esta emoção, quando ela conseguia identificar o que ela sentia, como ela estava se sentindo e começou a canalizar, ela conseguiu depois voltar com aquela dieta natural que a nutricionista estava passando e pegou o caminho do meio, como a gente diz, né? Ela retomou o caminho do emagrecimento. Seria isso que você falou aí, da pessoa chegou em casa lá e tá com a emoção a mil ali, acaba comendo por distração, por emoção, por isso. Então, comer com atenção, você, sei lá, ter os horários regrados, botar aquela regra, comer direitinho, pensar naquilo que come, acho que isso é uma parte bacana, né, de você tentar fazer isso assim como uma receita, alimentação e focar nisso, né, um negócio interessante, né. As ferramentas que eu utilizo com o paciente no consultório são diversas. Como você começou a dizer, trabalhar a consciência corporal, a consciência desse corpo que está em mudança ou que ele já mudou, e desse corpo também que dá sinais de fome, sinais de saciedade. Identificar se é um desejo de comer, onde também está tudo certo, mas o paciente, quando ele está tendo reganho de peso, ele se perde muito nisso, ele perde esse norte, para onde eu vou, né? Então, trabalhar a consciência corporal, trabalhar a consciência alimentar, doutor. Nós trabalhamos com o Mindful Eating, que é o comer com atenção plena. Inclusive no nosso grupo, o GAPO, né? O grupo que nós temos lá na clínica também há 13 anos, eu costumo fazer oficinas com as pacientes que vêm para aprender a comer com atenção plena. Né? Viver o presente ali, né? Isso, vivenciar aquele momento para começar a aprender a separar, né? A hora de trabalhar, a hora de comer, e assim por diante, né? Ó, tem umas perguntas ali, a Cíntia tá mandando para mim ali. A Viviane, 11 anos de cirurgia de bypass, né? Eu tinha 140 quilos, né? Depois de 11 anos ela emagreceu, ficou magrinha e vem ganhando peso, está com 114 quilos. E ela perguntando, tenho muita vontade de fazer o argônio, né? O que tem? Então a gente tem essa parte emocional que é fundamental. Mas o que a gente tem, vamos supor aqui da parte médica aqui, do médico, do cirurgião, para quem reganha o peso, né? Então, fundamental, a primeira coisa, dieta, atividade física, apoio da equipe, né? Então, para essa dieta, nutricionista, né, a fisioterapeuta para atividade física, a psicóloga, então a equipe para ajudar numa primeira instância é o fundamental. Segundo, a gente pode associar algum medicamento. Teve uma evolução nos medicamentos, existem medicações novas que têm menos efeito colateral, então seria um patamar a mais, né? Poxa, para quem fez a cirurgia de bypass, que nem ela comentou aqui, a gente tem o argônio. O que é o argônio? Então, a cirurgia de bypass é um estômago pequeno com uma passagem estreita para o intestino, que a gente chama de anastomose. Essa passagem a gente deixa com 1 centímetro, mas com o tempo ela se adapta, vai para 2 centímetros, fica um pouquinho maior. E o argônio, né? O que é o argônio? Por endoscopia a gente vai lá e queima. A característica do argônio é fazer uma queimadura superficial sem risco de perfurar, com risco mínimo. Então queima, isso numa primeira instância incha, não passa nada, tem que fazer a dieta líquida, emagrece com a dieta líquida e quando desincha acaba cicatrizando um pouquinho mais estreito, que dá mais saciedade. Então, poxa, dieta, atividade física, equipe, medicamentos, o argônio. Para quem fez a cirurgia de sleeve e engordou muito, pode pensar numa cirurgia revisional do bypass. Para quem fez a cirurgia de bypass,
poxa, tem alguma coisa errada com o estômago, a gente faz uma endoscopia, faz o exame, a grande maioria o estômago está pequeno e a passagem está normal ali. Mas se tem um estômago maior, alguma coisa, pode-se pensar numa cirurgia revisional por via endoscópica ou por via cirúrgica, mas são exceções. Então, tudo isso pode ser feito. A gente, que nem a Viviane perguntou lá do argônio, que eu comentei, a gente faz argônio já há 7 anos lá e, poxa,